Fala, palmeirense. Meu cenário hoje aqui é em Orlando, ó, e é no jogo de um possível adversário do Palmeiras. Eu vim aqui acompanhar o segundo jogo, meu segundo jogo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. É o terceiro jogo do Flamengo. O Flamengo entrou com time reserva, entrou com time mesclado, né? Vamos dizer assim, não foi totalmente reserva, mas entrou um alarme. Aqui nos Estados Unidos é a terra da sirene, da barulho, enfim, acontece muito isso aqui. O Flamengo entrou com um time mesclado e entrou muito menos concentrado do que entrou em outras partidas, é evidente, né? Com a vaga segurada, não tinha por que fazer uma partida com todos os titulares, e a desconcentração ela é natural, né? Você chega na última rodada já classificado, já garantido, já sabendo que você vai encarar o Bayern de Munique, né? Então o jogo hoje foi um jogo com um ritmo meio de amistoso, né? O Los Angeles FC, assim como as demais equipes da MLS, está muito abaixo em termos de nível técnico em relação ao Flamengo, principalmente, né? E deu uma canseira para esse Flamengo que estava aqui, mas o Flamengo jogou isso aqui de futebol, mesmo entrando reserva, trocando time, empatou. E na verdade, se fosse por pontos, esse empate seria uma vitória do Flamengo, porque o Flamengo chutou 20 vezes no gol, acertou a trave 5 vezes, teve 70% de posse de bola, foi muito mais efetivo, acertou passe, enfim, é o esperado. Agora tem algumas lições que o Flamengo pode passar para o Palmeiras, porque eu sei que para você aí que está me assistindo desse lado, e vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar, que interessa mesmo o Palmeiras. Mas eu acho que aqui é um bom exercício de observação, para gente que viu todos os jogos do Palmeiras também, é um bom exercício de observação. O que eu percebo em relação ao Flamengo, em relação à diferença entre relação ao Palmeiras e o Flamengo? É a imposição de um modelo de jogo que varia muito pouco independentemente do adversário. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo que jogou contra o Los Angeles FC aqui não foi muito diferente do Flamengo que encarou o Chelsea no sentido de organização tática e pensamento de jogo. Como diria o Vanderlei Luxemburgo, a filosofia de jogo. O Flamengo pensa o modo de jogar e joga com esse tipo de jogo até quando possível. É óbvio que em alguns momentos você vai precisar empatar, então você vai aumentar o seu número de jogadores na linha de frente, você vai mudar um pouco o comportamento, mas você tem uma base estrutural, um arcabouço tático que se mantém. E é o que eu percebo que o Felipe Luiz faz muito bem no Flamengo, é gerar uma maneira, um gabarito de jogo que ele se adequa às variações necessárias de acordo com o adversário. No Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está um estágio atrás do Flamengo em termos de evolução de equipe. Por quê? Bom, primeiro que essa equipe do Flamengo aqui hoje, ela mudou pouco no que diz respeito às peças mais importantes em relação ao time dos anos passados, não digo nem do ano passado. Houve pequenas alterações, né? A ruptura maior foi de 24 para 23, mas de 25 para 24 a ruptura é menor. São jogadores que já estavam aí, não tem assim uma grande diferença. Você tem o Jorginho, que hoje não jogou, por exemplo, você tem uma peça ou outra, mas Arrascaeta, Gerson, o Alexandre já estava no ano passado, o Danilo já estava no ano passado, o Rossi já estava no ano passado. Você tem um time que tem uma consistência de formação que já vem de outros momentos, né? Você colocar o Jorginho num ecossistema desse, ajustado pela capacidade dele, pela capacidade técnica dele, é muito mais fácil do que você fazer uma remontagem, uma remodelagem. E o Palmeiras de 25 fez uma remodelagem que nem sequer tá concluída ainda, né? Você vê que o Vitor Roque, por exemplo, ele não foi poupado contra o Inter Miami. O Flaco ganhou a vaga dele. Ele não foi poupado. Então são questões que tem que ser levadas em conta, né? Para mim a grande lição que o Palmeiras tem a aprender com o Flamengo é colocar um pensamento de jogo, uma maneira de pensar o seu jogo e ficar fiel a ela. Eu acho que é isso que falta ao Palmeiras. Eu percebo o Palmeiras inconsistente, muitas variações de jogo dentro do jogo. Isso é algo que o Abel tem como um modus operandi de variar a maneira de jogar enquanto o jogo está correndo. Mas daqui para frente eu acho que seria interessante o Palmeiras adotar pelo menos um fio condutor, uma coluna vertical ali que tivesse que se alterar muito pouco de jogo para jogo. Eu acho que existe uma variação muito grande, e eu não sei quão complicado é para um time que já está em formação, que já tem jogadores importantes que não estão com 100% da sua forma técnica. É o caso do Vitor Roque, por exemplo, ou que não estão com 100% da sua forma física,
vai ser o caso do Aníbal, por exemplo, vai voltar, é o caso do Felipe Anderson crescendo também, em especial do Paulinho, porque o Paulinho é o cara que muda o jogo do Palmeiras. A gente viu isso contra o Inter Miami, a entrada dele e do Maurício, os dois juntos, mudou completamente o time, né? E aí eu deixo até um desafio para você, palmeirense, você que tem acompanhado o Palmeiras, que viu esse empate heróico contra o Inter Miami, heróico pela maneira como ele acabou acontecendo, né? Porque se você for pegar nível técnico por nível técnico, o Palmeiras nem devia ter levado 2-0 do Inter Miami, mas levou, teve a vergonha na cara de buscar o resultado, porque teria sido para mim um vexame histórico do Palmeiras não conseguir sair daqui não, né? Dali da 300 km para lá de Miami com no mínimo com empate, né? Mas o que eu entendo é que falta um pouco dessa consistência, falta um pouco dessa manutenção, e tem pouco tempo para isso acontecer, né? Agora é hora de o Abel colocar os pés no chão, entender e talvez se manter mais atrelado a um tipo de proposta e executar ela bem, com quem está bem. E deixo o desafio para vocês: Maurício, Alan e Paulinho, titulares ou reservas? Ah, mas o Paulinho pode meia hora, então ele vai jogar meia hora todo jogo, certo? Podemos contar com meia hora do Paulinho? Porque ele tem que jogar. Se ele pode meia hora, ele tem que jogar meia hora, não tem conversa. E Estevão permanece no time? Eu tenho minha convicção. Para mim o Estevão deveria sair do time nesse momento. Não por ser mau jogador, por nada, mas assim, a Copa é curta, é um torneio de nível curto. Eu sou um pouco mais velho do que alguns dos meus seguidores aqui, alguns dos meus espectadores aqui. Eu lembro muito bem de duas Copas, 90 e 94 já. 90 eu lembro perfeitamente, 94 também. Mais a de 94 é a de 90. E na de 94, quando o Brasil se classifica, o Romário é o nome da classificação, mas tinha um meia com a camisa 10 chamado Raí, que era do São Paulo e que era o melhor jogador do futebol brasileiro há muito tempo. E ele sai daqui completamente titular e ele pede a posição para o Mazinho no terceiro jogo da primeira fase e não recupera mais. Ele era o capitão da equipe, o Dunga passa a ser o capitão, o Raí passa a ser reserva. Por quê? Porque é um campeonato de tiro curto, você não pode ficar atrelado a teimosias, atrelado a questões emocionais, de gratidão, do que quer que seja. Então, eu acho que duas lições ficam pro Abel Ferreira, com base no que eu vi no Flamengo. Ninguém pode ter lugar cativo, acho que esse é o ponto 1, ninguém pode ter lugar cativo. E depois o seguinte, talvez seja hora de manter foco numa proposta de jogo e fazer com que ela seja repetida até a perfeição. Dá tempo ainda de se ajustar para esse jogo contra o Botafogo, dá tempo de se ajustar para as fases seguintes, porque eu acredito que o Palmeiras vai se classificar diante do Botafogo, a despeito de estar jogando um futebol irregular, porque está jogando um futebol irregular. Eu vou deixar algumas imagens também de como foi a minha chegada aqui, para vocês verem um pouquinho como é que é o Camping World Stadium, é o estádio em Orlando, não é o estádio do Orlando City, tá? É um outro estádio que tem aqui na cidade de Orlando. É um estádio grande, é o estádio sul-americano também. Claramente é um estádio que não está preparado para futebol. Essa questão do aquário aqui, ó, aqui ser um vidro, para mim isso é inconcebível, você não conseguir sentir o calor da torcida. Hoje tinha 36 mil torcedores aqui, dos quais mais de 31 mil certamente eram do Flamengo, e a gente sentiu muito pouca vibração. A gente sabe o que está acontecendo, porque a gente vê, mas o legal é você sentir. Então eu vou deixar um pouquinho das imagens como foi minha chegada aqui, e daqui a pouquinho eu volto pra gente se despedir. A nossa viagem de Miami para Orlando para assistir ao jogo do Flamengo não foi curtinha não. Por mais que tenha durado mais ou menos 2 horas de estrada, ela foi longa no sentido de que ele teve muito sol. O sol bateu o tempo inteiro. E é uma estrada muito monótona. A gente pegou a Turnpike, Florida Turnpike. E é uma linha reta, que não acaba mais. São minutos e minutos e minutos de paisagens iguais e linha reta e o carro que não vira. Cuidado, se você tiver com sono, capricha no café, porque pode ser que o sono te pegue no caminho, porque realmente é um trecho muito monótono para se fazer de carro. E aí depois a gente chegou no Camping World Stadium, que é o estádio aqui em Orlando. É mais um estádio que não tem cara de estádio de futebol, tem cara de outra coisa, mas é um estádio simpático. Não é tão vistoso e bonito por fora, mas é um estádio que funciona direitinho, um estádio simples de se locomover.
internamente ele me lembrou um pouco o Allianz Parque, no sentido de que você faz 3 viradas à esquerda, você completa um retângulo e você sai do outro lado. Tem estádios aqui, o MetLife, por exemplo, que é um estádio que você anda andando e você está num labirinto, né? Então é isso. Foi aqui que o Flamengo mandou a sua última partida contra o Los Angeles FC, foi aqui que saiu o 1-1, e o Flamengo vai pegar o Bayern de Munique, o Palmeiras vai pegar o Botafogo, e quem sabe essas duas equipes se encontram no futuro. E para você que chegou no final desse vídeo, deixa um abraço muito grande. Eu estou deixando os Estados Unidos nesse momento, estou retornando para o Brasil. Não sei se retorno ou quando retorno para os Estados Unidos. Espero retornar para a decisão, a gente tem esse plano. Mas nesse momento eu vou precisar voltar para casa, tem umas questões para resolver. Mas à medida que o Palmeiras avançar, avançamos juntos. Espero estar aqui na decisão do Mundial. Eu acho que dá. E para você que ficou aqui comigo, peço mais uma vez só para você se inscrever no canal, curtir, deixar seu like, compartilhar com os amigos, recomendar, comentar, enfim, ajudar o projeto a crescer. A gente está chegando nos 6.000, estamos com 5.800 mais ou menos inscritos no canal. Isso é muito legal, são 21 dias de trabalho e nós temos 5.800 inscritos, são 1.900 inscritos por semana. É uma média muito legal, uma média muito grande, e eu só tenho a agradecer a vocês por estar ajudando o canal Diego Iwato Marada a crescer. Valeu? Até o próximo vídeo, obrigado, tchau, tchau.